Então, vamos para o próximo comentário que a gente está comentando aqui. Já vamos chegar no comentário principal dessa live. Mas antes eu queria comentar isso aqui, porque às vezes vira e mexe, eu recebo comentários como esse e eu fico um pouco chateado, porque o objetivo dos meus vídeos é tentar mudar ou fazer com que as pessoas percebam que algumas formas de ver a língua que elas foram ensinadas o tempo todo a ver, talvez não sejam tão assim quando a gente analisa de fato, de forma mais científica, né, com mais rigor. Olha só, esse é um vídeo sobre a língua galega, ser o novo português, né? Um vídeo muito legal, foi feito aqui comentando a matéria que um colega aqui fez no Le Monde Diplomatique Brasil, que foi muito legal. Ainda entro em contato com ele, tá sempre falando sobre isso. Vão acompanhando o conteúdo dele. Depois eu deixo aqui nos comentários ou a descrição do vídeo, quem ele é, tudo, e o que ele faz. Mas aqui, o que deixa o sotaque feio, ou o que deixa feio é o sotaque espanhol, tô falando do galego, né? Que eles deveriam criar o sotaque deles. Eu vou resumir rapidamente a questão do galego. A gente tem que pensar que o galego-português era uma forma linguística derivada do latim, do romance, das línguas romance, né? Essas línguas herdeiras aí do latim, na Península Ibérica, principalmente, e no caso de Portugal, o território que hoje é Galiza e Portugal, para mostrar até aqui para vocês aqui, ó, território galego-português, para a gente poder ter uma referência espacial, eles falavam uma língua que não tinha distinção entre galego e português. Era o galego-português. Não tinha a separação formal, que era o português, o que era o galego, né? Até hoje a gente pode discutir essa questão formal, né? Mas vejam bem esse mapa, por exemplo. Então o galego-português era falado nessa península, aqui nessa parte da Península Ibérica, que é Portugal atualmente, e hoje a região autônoma da Galícia, que é parte do Reino Europeu, do Reino Espanhol hoje em dia. Reino, é um rei sim. Para quem não tá acostumado com a política da Espanha, é um rei. Ainda tem uma família real lá, tem um rei, e também tem o presidente ou o primeiro-ministro, agora não lembro. Então, o galego português era falado nessa região aqui, só que com a separação entre. Aqui dá pra ver melhor, né? Só que a separação formal do reino de Portugal, que deixou essa parte aqui que falava português, ou a mesma língua que se falava no reino de Portugal, e que foi incorporada depois à força, com muita treta ali, ao reino de Castela, né, que englobou 4 outros reinos, né, que aí formou formou aí a Espanha, que tem tanto na própria bandeira deles tem os 4 reinos, a menção aos 4 reinos, sob o domínio ali de Castela, principalmente. O que aconteceu foi que politicamente se separou essas regiões. Só que o fato de elas estarem separadas politicamente não significa que elas se separaram de fato. Então tinha uma fronteira política, mas as pessoas ainda falavam a língua que elas sentiam à vontade, ou seja, sentiam que era parte da sua identidade cultural. Então existe um contínuo linguístico que manteve ainda essa fala galega, portuguesa, na região que se entende hoje como Galiza, ou Galícia. Só que com a separação política também acaba tendo uma separação ao longo do tempo, né, ao longo de muitos séculos, da língua mesmo. E fora que a forçação do castelhano fez com que o galego da Galiza se distanciasse um pouco do português falado em Portugal e se castelhanizasse bastante. Ainda mais com aquela revolução fonética que teve ou mudança fonética que teve ali em espanhol no português europeu, quer dizer, no século XIX, XVIII, XIX, ali, que mudou muito ele também em relação ao português brasileiro, né? E também mudou bastante em relação ao galego, português galego, ou galego que se fala ali em cima de Portugal. E aí, então, por causa dessa questão política e da imposição, lembra que a ditadura do século XX do Franco, na Espanha, impôs o castelhano, né, como a língua oficial do Reino de Portugal, da Espanha, e proibiu o ensino das línguas da Catalunha, das línguas ali do que era antigamente o reino Leão Aragonês, por exemplo, então, e também da Galiza. Então você percebe que houve um estímulo muito forte para se abandonar o galego, e fora que o galego não tinha uma gramática. Desculpa, engasguei aqui. Não tinha uma gramática. Desculpa, era pra ter parado aqui, mas não deu tempo, foi mais forte que eu. O galego não tinha uma gramática, nunca teve até o final do século XX, né, há uns 30 anos atrás, uma gramática formal, formalizada. E a escrita no galego é uma coisa pouco estimulada ao longo dos séculos, porque ela ficou uma língua mais restrita aos meios rurais, aos meios de analfabetismo muito alto, porque os grandes centros, grandes cidades, assim, da Galiza, a gente pode pensar em Vigo, talvez, uma grande cidade, a Corunha, por exemplo, acabavam priorizando o ensino e o uso do espanhol como língua da elite, como língua que fazia mais sentido para aquela elite local. Então,
Não é que é feio o sotaque, não é que o que deixa feio o galego é o sotaque espanhol. É um processo histórico que levou à condição hoje do galego ter uma castelanização muito grande. E é isso que se tenta por parte das pessoas que são integracionistas, né? Que, como já apontaram várias vezes, eu nunca falei que era a maioria, eu falei que era uma corrente que eu estava abordando aqui, que é forte, porque forte não por ser maioria, mas por ser muito bem organizada, né? A gente tem um esforço muito grande e bem organizado do integracionismo galego, né? Então, por esse esforço dessas pessoas, a ideia justamente do integracionismo é integrar de volta ao português, que já foi sem uma coisa só, né, um tempo atrás aí, e só separou por questões políticas, e aí, reintegrando ao português, daria mais autonomia para o galego em relação ao espanhol, e aí ocorreria o que aqui o Fatos Plenos diz que é feio, né, que é o sotaque castelhanizado, poderia ocorrer uma descastelhanização ao longo do tempo do galego, caso ele fosse incorporado às variedades do português. Então a gente teria a variedade do português brasileiro, a do português europeu, e de uma forma, como se fosse um copadrão, não codialeto, mas um copadrão mesmo, de escrita, de padronização da língua, a gente teria o galego. Então seriam dois copadrões. O português lusófono, vamos dizer assim, ou talvez pode pensar dessa forma, e que é o português brasileiro, o europeu e todas suas ramificações, e o copadrão do português galego, ou do galego, que seria tudo dentro do ramo do português. Isso traria ao galego uma autonomia em relação ao castelhano e faria com que o nosso amigo Fatos Planos aqui ficasse mais menos avultado, ou menos incomodado com o fato de ser bem castelhanizado o galego, tá certo? Mas é claro, isso é uma tendência. Não, desculpa, isso é uma tentativa do pessoal integracionista do galego. Eu apoio, eu acho que é uma pena a gente perder essa forma linguística que hoje é muito jogada lá para o interior, rural, para zonas que não você tem grande influência intelectual, vamos dizer assim, mas hoje se produz muito conteúdo em galego, se tenta produzir muito conteúdo em galego, ainda mais youtubers, por exemplo. Posso deixar algumas recomendações se quiserem. Aliás, eu vou deixar umas recomendações de galego para vocês darem uma olhada aqui. Dois canais que eu assisto de forma até regular, ou um canal, talvez de uma forma mais regular, assim, para vocês poderem acompanhar também, se vocês quiserem entender mais sobre o galego. Então, o Olashmar, eu não sei como pronuncia o nome do canal dele, mas é assim que aparece para vocês. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Acho que eu escrevi errado, assim. O Laxomário. Acho que é assim. Vamos ver se eu acerto agora, né? Aqui, ó. Esse aqui é o canal de galego. Perceba que tem 14.000,8 inscritos, que para o meu canal seria maravilhoso, mas, claro, a gente sabe que para o mundo do YouTube é pequeno, mas é um canal muito legal, feito em língua galega, para vocês darem uma olhada e acompanharem. E, é claro, eu não posso deixar de recomendar para vocês o Nosso Televisão, né, que seria o canal galego de maior divulgação dessa corrente integracionista, um canal cheio de conteúdo muito interessante. Vocês podem ver que tem várias assistidas aqui, porque eu gosto demais. Tem documentários, tem muita coisa para vocês entenderem mais sobre o que é essa ideia do galego ser português, o que é o galego exatamente. Dê uma olhada nisso aqui, porque vocês vão perceber como esse momento integracionista, pelo menos para mim, faz muito sentido e eu apoio a causa. Já falei até com a Associação Galega, de Língua Galega, quer dizer, no Instagram. Eles são super acessíveis. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem materiais, entrem em contato com eles, porque eles são super acessíveis. O pessoal aí da comunidade galega na internet é muito, muito ativo. E eu acho brilhante, porque é só assim que você consegue chegar nas pessoas, né?